Sejam bem-vindos à disciplina de Lógica para a Computação. Na aula de hoje, iremos tratar sobre sistema dedutível para a lógica de primeira ordem. Falaremos brevemente sobre o sistema axiomático e, mais detalhadamente, sobre o sistema de dedução natural. Existem várias modalidades e versões diferentes de sistemas axiomáticos, que são corretos e são completos. Aqui apresentamos um esquema axiomático que estende o sistema axiomático da lógica proposicional que apresentamos e adiciona àqueles esquemas os axiomas 4, 5, 6, 7 e 8. O 4 diz o seguinte: se eu tenho para todo x φ, eu posso deduzir, eu posso concluir, implica em φ, onde eu vou substituir x por t, desde que o x seja substituível em φ por t. Então, esse é o nosso esquema axiomático 4. O esquema axiomático 5 diz que se eu tenho para todo x φ que implica em psi, então para todo eu posso colocar para dentro da implicação. Então eu tenho para todo x φ implica em para todo x psi. O axioma 6 generaliza a noção da introdução do para todo. Se eu tenho φ e x não ocorre livre em φ, então é porque eu posso dizer para todo x φ. Ou seja, se eu supor φ e x não ocorre livre em φ, eu posso dizer para todo x φ. Então, esse é o esquema axiomático 6. Os esquemas 7 e 8 falam sobre a igualdade, né, igualdade de termos. Então, uma variável x ela é igual à variável x, seja qualquer variável que eu tomar. E se eu tenho duas variáveis x e y, se elas são iguais, então isso aqui implica que a fórmula φ implica na fórmula φ', onde a φ' é a fórmula φ substituída de x 0 ou mais vezes por y. Então eu faço algumas substituições nela, uma ou mais. Tá? Então, se somarmos aqueles três esquemas axiomáticos e esses outros esquemas axiomáticos, mais a regra de modus ponens, a gente tem um sistema dedutivo correto e completo para a lógica de primeira ordem. Entretanto, assim como na lógica proposicional, esse é um sistema elegante do ponto de vista formal, do ponto de vista matemático, porque a gente está usando esquemas axiomáticos relativamente simples, porém, fazer provas com esses sistemas axiomáticos não é uma tarefa trivial e demanda uma certa experiência e vivência em lógica e demonstrações. Bem, portanto, a gente vai, a partir de agora, estender o nosso sistema de dedução natural da lógica proposicional para a lógica de primeira ordem. Iremos apresentar uma versão sem a igualdade. Tá? Então, apenas com a introdução do para todo e do existencial. Então, num sistema de dedução natural, recapitulando, nós temos sempre regras de introdução e de eliminação de conectivo. Por exemplo, se eu tenho uma derivação de φ e tenho outra derivação de psi, é porque eu posso derivar φ e psi. Essa era a regra da introdução da conjunção. Por outro lado, se eu tenho uma derivação de φ e psi, é porque eu tenho a derivação de φ. Essa era a eliminação da conjunção. Uma delas, né? Nós temos duas eliminações, a esquerda e a direita. Tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer regras, então, para introduzir o para todo e eliminar o para todo, assim como o existencial. Então, se a gente somar aquelas 10 regrinhas que a gente tinha para a lógica proposicional, nós vamos somar mais 4 regrinhas que vamos poder usar.
são as regrinhas que estão aqui dispostas. E essas regras a gente tem que ter um certo cuidado ao aplicá-las, tá? Então vamos começar com a eliminação de um para todo. Se eu digo que eu tenho para todo x φ de x, ora, todo indivíduo tem a propriedade de ser φ. É isso que eu estou dizendo. Se eu tenho uma derivação disso, é porque eu tenho uma derivação para um termo t de φ, desde que o x seja substituível por t. Tá? Em geral, a gente vai introduzir novos símbolos A, B, C, D para esses termos. E esses termos não aparecem na linguagem. Então, eles em geral vão ser substituíveis. Tá? A única restrição na eliminação do para todo é que ele possa ser substituível pelo termo t. Tá? Mas, em geral, essa é uma propriedade que a gente consegue ter. Então, a eliminação do para todo é uma regra relativamente simples de ser aplicada. Por outro lado, nós temos que se eu tenho que um termo t, ou seja, um indivíduo t, né, que vai designar um indivíduo t, tem a propriedade de ser φ, é porque existe um x que tem a propriedade de ser φ. E aí eu tenho que ter o mesmo cuidado, né, de saber se é substituível. Mas essas duas regras, tanto a eliminação do para todo quanto a introdução do existencial, são regras que, em geral, a gente aplica sem grandes restrições. Por outro lado, as regras para introduzir o para todo e eliminar o existencial, a gente tem que olhar com detalhe a estrutura da prova para poder fazer da introdução do para todo ou a eliminação do existencial. Vamos lá. Quando eu quero dizer que eu tenho para todo x φ de x, eu tenho que supor que eu tenho uma derivação de um φ de A e esse φ de A é genérico. Como é que eu faço para sintaticamente dizer que ele é genérico? Bem, para eu dizer que ele é sintaticamente genérico, significa dizer que todas as hipóteses que eu usei para provar φ de A não ocorria em nenhuma dessas hipóteses. Ou seja, o termozinho que eu escolhi, o A, para fazer a generalização do para todo x φ de x, ele não acontece em nenhuma das hipóteses das quais eu usei para provar φ de A. Ele pode até ter acontecido em alguma hipótese que foi descartada antes, mas como ele foi descartado, ele deixa de existir. Então, hipóteses que tenham sido descartadas antes da prova de φ de A, pode acontecer o A, mas eles foram descartados, então não há problema. Mas, quando eu olho as hipóteses da derivação de φ de A, o A não pode acontecer em nenhuma dessas hipóteses, tá certo? Então, é assim que eu garanto que se eu tenho uma derivação de um φ de A que é genérico, eu consigo dizer para todo x φ de x. Então, essa seria a restrição da introdução do para todo. Já a eliminação do existencial, ela lembra um pouco aquela noção da eliminação da disjunção. Quando eu tinha φ ou psi, eu não sei se eu tenho φ ou não sei se eu tenho psi. Mas se eu tiver φ e chegar no alfa, ou se eu tiver psi e chegar no alfa, é porque eu concluo alfa. Essa era a nossa regra da eliminação da disjunção. Eu não sabia se eu tinha φ ou psi. O que eu fazia? Eu fazia uma suposição que φ valia e derivava alfa. Eu fazia uma outra suposição que psi valia e derivava alfa. Logo, em qualquer uma das duas alternativas, o alfa valia e eu, portanto, poderia concluir o alfa. Na eliminação do existencial, né, eu não sei qual é o indivíduo que tem a propriedade, tá? Mas eu sei que existe um indivíduo. Então, eu vou escolher um indivíduo A que ele não tem uma propriedade específica.
Ou seja, eu não vou assumir uma propriedade que eu já conheço sobre ele. Por quê? Porque senão eu estava escolhendo qual era dos indivíduos que tem aquela propriedade. Então eu tenho que escolher um onde o A não aconteça antes, ele não seja específico. O que significa dizer isso? Significa dizer que o A não pode ocorrer em existe x, φ de x, ou seja, o Azinho não podia estar nessa fórmula. O Azinho não pode estar em nenhuma hipótese da qual a prova de alfa dependa, ou seja, não podia ter nenhuma hipótese aqui da qual a prova de alfa dependa que o A aconteça, e o A também não pode acontecer na minha conclusão, porque do contrário eu estou escolhendo qual é o A. E eu não sei qual é o A que eu tenho. Eu só sei que existe um. E esse um, ele não pode assumir nenhuma propriedade que já seja conhecida. Por isso, eu tenho que escolher uma letra, né, para ele ali, um A, um B, um C, um D, que não tenha aparecido aqui, ou seja, em x, φ de x, na minha conclusão, e nenhuma outra premissa da qual a prova de alfa dependa. Tá? Então, recapitulando, tá? A eliminação do para todo x, φ de x, eu em geral posso fazer, né? A única questão é que ela precisa ser substituível, ou seja, se eu tenho que todos os indivíduos tenham uma propriedade, então um indivíduo específico também tem aquela propriedade. Por outro lado, se um indivíduo T tem a propriedade φ, é porque existe alguém que tem essa propriedade. Essa é a introdução do existencial. Já a introdução do para todo, eu tenho que olhar, na hora que eu vou fazer a generalização de φ de A para todo x, φ de x, eu tenho que olhar para todas as premissas, todas as hipóteses da qual φ de A depende. E o A não pode acontecer em nenhuma delas. Então, essa é a restrição do para todo x, φ de x. Nós iremos já ver alguns exemplos disso. E a eliminação do existencial, né? Ou seja, se existe x, φ de x, eu vou supor que existe um A, um φ de A. Esse A escolhido não pode acontecer em nenhuma hipótese da qual eu use para provar o meu alfa, e nem pode acontecer no alfa e nem existir x, φ de x, porque ele tem que ser um específico, e não um específico que tenha propriedades já conhecidas. Vejamos inicialmente o uso errado, né, da eliminação do existencial. Por exemplo, se eu não tivesse a restrição que o A não pode ocorrer em φ, ou seja, na minha conclusão, eu poderia derivar de existe x, φ de x, para todo x, φ de x. Por quê? Vamos ver. Se eu tenho que existe x, φ de x, eu posso simplesmente dizer que existe um φ de A, certo? Existe um φ de A, hipótese 1, para eu concluir o próprio φ de A. Logo, eu tenho que, na minha conclusão, φ de A, certo? Descartei um aqui. Mas acontece que o A que eu escolhi, ele foi levado para quem? Para a minha propriedade ao final, tá? Ora, se eu tenho φ de A, então eu tenho para todo x, φ de x, introdução do para todo. Eu posso fazer essa introdução do para todo. Por que eu posso fazer? Porque as hipóteses onde φ de A foi demonstrado foram descarregadas nessa primeira hipótese. Ela foi descarregada nessa regra 1. Então, eu poderia fazer a introdução do para todo. Aonde é que está o erro? O erro está em ter escolhido um A e ter levado ele para a minha conclusão. Então, eu não posso fazer isso, tá? Vamos ver de outra forma. Ora, eu quero concluir para todo x, φ de x. Ora, para eu
concluir para todo x φ de x, se eu tiver um φ de A onde A é uma letra que não acontece nenhuma das premissas, eu posso fazer a introdução do para todo x φ de x. O que eu tenho de fórmula de premissa? Só existe x φ de x. Só que existe x φ de x não tem A. Então, eu posso fazer de φ de A para todo x φ de x. Aqui está correto. Agora, para eu derivar φ de A, o que eu posso fazer? Supor φ de A para demonstrar φ de A, ou seja, descartar aqui. Aonde que está errado? Está errado porque eu não posso escolher o A que está na minha conclusão, certo? Então, isso aqui está errado, essa derivação e essa estão erradas, tá? Ou seja, eu não estou obedecendo à restrição que o A não pode acontecer na conclusão da minha prova. Bem, agora, sem a restrição que A não pode acontecer na própria fórmula existe x φ de x, e da fórmula para todo y existe x tal que y é menor do que x, eu consigo deduzir, se eu não olhar para essa restrição, existe x tal que x é menor do que x. Ora, se vocês lembrarem do nosso exemplo lá dos números, né, dos naturais, para todo número existe um número que é maior do que ele. Então, qualquer um dos números naturais que eu tomar, y, vai sempre existir um outro número que é maior do que ele. Ora, disso eu não deduzo, eu não concluo que existe um número x que é maior do que ele. Né? Aqui eu estou usando o maior estrito, não estou usando o maior igual. Isso não é verdade, ou seja, eu não deduzo que para todo y existe y menor do que x, eu não deduzo existe x é menor do que x. Tá? Isso aqui não é possível ser deduzido. Tá? E eu estou dando um exemplo. Qual é o exemplo? Pegue os números naturais, como domínio, como universo, a relação de menor, como a relação de menor entre os números. Eu sei que nos números, para todo número existe um outro número que é maior do que ele. Mas não é verdade que existe um número que é maior do que ele próprio. Certo? Então, isso não é verdadeiro. Agora, se eu não observar essa restrição, eu vou conseguir demonstrar isso em lógica, tá? Em lógica. Por que eu vou conseguir demonstrar isso, né? Porque, vamos lá, se eu tenho para todo y existe um x tal que y é menor do que x, para todo y existe um x tal que o y é menor do que o x, se eu tenho um para todo, eu posso eliminar esse para todo e dizer o quê? Existe um x tal que A é menor do que x, certo? Então, de para todo y existe um x tal que y é menor do que x, eu derivo, né? Eu concluo que existe um x que A é menor do que x, onde o y foi substituído por A, né? Bem, agora, o que eu posso fazer? Eu posso tentar aplicar a eliminação do existencial para derivar quem? Existe x tal que x é menor do que x. Certo? Então, a minha conclusão é que existe x tal que x é menor do que x. Ora, como é que eu faço essa eliminação? Eu tenho que escolher um elemento, tá, para substituir o x. Se eu escolher o A já acontecia aonde? Aqui na minha fórmula existe x φ de x, certo? Se eu escolher ele, né, eu tenho que A é menor do que A. Ora, se A é menor do que A, então eu posso dizer existe x tal que x é menor do que x, que é a introdução do existencial.
que eu fiz de errado aqui? Ora, eu assumi que esse x aqui era o A que já estava na minha fórmula. Então, eu não assumi que existia um x, eu disse quem era ele, e ele já estava especificado que era esse próprio A aqui. Portanto, eu escolhi ele. Então, eu não posso fazer isso, certo? Eu não posso, para assumir que ele é específico, tá? Porque se eu pudesse, está aqui um exemplo, eu estou mostrando uma coisa que não faz sentido, né? Eu estou demonstrando que todo número tem um número que é maior do que ele, isso implica que existe um número que é maior do que si mesmo. Isso não acontece, tá? Então, o que está errado aqui? Quando eu fiz a eliminação do existencial, eu escolhi um elemento para substituir o x que já acontecia na fórmula existe x, φ de x. Então, recapitulando, eu não posso, certo? Na eliminação do existencial, escolher um azinho que fique na minha conclusão. Não posso escolher que esteja na própria fórmula, certo? Nenhum dessas dois. E também não posso escolher em nenhuma situação que ele tenha uma premissa que dependa dele para a prova. Ou seja, se eu retirar a restrição que diz A não pode ocorrer em qualquer hipótese em que a dedução de alfa dependa, e se eu assumir que existe um número que é par e existe um outro número que é ímpar, eu consigo deduzir, se eu não olhar para essa restrição, que existe um número que é par e ímpar. Ora, de novo, a gente sabe que isso não é verdade, né, numa estrutura que tem os números naturais, por exemplo. Nos números naturais existe um número que é par, por exemplo, o 0, existe um número que é ímpar, o 1, mas não existe um número que é par e ímpar ao mesmo tempo. Tá? Isso não é verdadeiro. Então, se eu não atentar para essa restrição, eu vou conseguir derivar de existe x par x e existe x ímpar x e existe x par x e ímpar x. Ora, como é que eu vou fazer para demonstrar isso? O que eu quero demonstrar? Que existe x, tal que esse x é par e ele também é ímpar. Ou seja, existe um número que é par e ímpar, tá? Bem, para eu demonstrar isso, eu vou usar a eliminação do existencial que me diz, né, da minha hipótese, que me diz que existe um número que é par, tá? Como é que eu faço a eliminação do existencial? Eu vou supor, né, que existe um cara que é par, aí eu vou chamar ele aqui de A, tá certo? Para demonstrar quem existe x par x e ímpar x, certo? Essa é a minha premissa 1, que eu vou descartar ela, que é onde eu introduzi. Bem, o A que eu escolhi acontece nessa fórmula aqui? Não. Acontece na conclusão? Não. Ele acontece em alguma outra premissa? Bem, quais são as premissas que eu posso vir a usar? Só existe x ímpar x. E existe x ímpar x, A não acontece. Então, esse A foi escolhido corretamente. Agora, como é que eu faço de P de A para demonstrar existe x par x e ímpar x? Aí, de novo, eu vou aplicar a eliminação do existencial agora com a fórmula existe x ímpar x, tá? Então, para eu provar que existe x par x e ímpar x, certo? A partir da eliminação do existencial de x ímpar x, então eu vou provar, aplicando a eliminação da existencial, ok? Essa vai ser minha hipótese 2, tá? E aí eu vou escrever agora. Aliás, desculpem aqui, eu vou só. Eu escrevi P de A, vou escrever par de A, tá? Só para par de A, que é o nome que eu tinha chamado. Desculpem aqui.
Então, agora eu vou aplicar a eliminação do existencial, ou seja, eu vou supor quem? Que algum indivíduo tem a propriedade de ser ímpar, por exemplo, o A. Para provar quem, existe x, par x e ímpar x, tá? E vou descartar ele aqui. Ora, se eu escolhi o A, nota que ele já acontecia em uma das hipóteses. E eu vou usar ela, porque se eu tenho par A e eu tenho ímpar A, é porque eu tenho par A e ímpar A. Ora, se eu tenho par A e ímpar A, é porque existe, né, alguém, um X, que tem a propriedade de ser par e tem a propriedade de ser ímpar, a introdução do existencial. Tá? O que eu fiz aqui? Né? Eu apliquei a introdução do existencial aqui de forma correta, né? Apliquei a introdução da conjunção E, né, do conectivo E de forma correta aqui. Onde é que eu errei? Né? Vocês notem que aqui eu consegui provar que existe x par x, existe x ímpar x, eu provei que existe um x que é par e ímpar ao mesmo tempo. Onde é que eu errei? Eu errei quando eu fui fazer a segunda eliminação do existencial e eu escolhi um A que já acontecia em uma premissa, da qual a minha conclusão dependia. Então, eu escolhi um A aqui. Eu não podia ter escolhido esse A. Eu tinha que ter escolhido um B, por exemplo, um C, um D. E aí eu não iria conseguir fazer a introdução do x, par x e ímpar x. Então, qual foi o erro? Eu não respeitei a regra que impõe restrição de eu não escolher um indivíduo em uma das hipóteses que eu vou usar para a minha demonstração, tá? Então, eu não posso fazer isso aqui é outra demonstração errada, tá? Por que eu estou apresentando esses exemplos? Para que vocês entendam o que a gente não pode fazer nas regras, certo? Agora vamos ver o que a gente pode fazer. Lembram do nosso exemplo, que inclusive motivou a lógica de primeira ordem? Eu tenho uma propriedade que diz todo homem é mortal. Então, para todo x, h de x implica em m de x. Eu tenho que o Sócrates é homem. Logo, eu consigo concluir que o Sócrates é mortal. Ora, vamos provar isso aqui em dedução natural, né? Vamos lá, ó. Eu quero provar m de s, tá? Para eu provar m de s, eu vou olhar para as minhas premissas e vou observar que eu tenho uma que me diz para todo x, h de x implica em m de x. Ora, se ele vale para todos os indivíduos, é porque ele vale para o Sócrates. Certo? Faço a eliminação do para todo. Ora, eu não já tenho uma premissa que me diz h de s, que é essa minha segunda premissa, e aí eu aplico a regra da eliminação da implicação. Se eu tenho uma derivação de h de s implicando em m de s e tenho uma derivação de h de s, é porque eu tenho derivação de m de s, regra de modus ponens. Vejamos agora outro exemplo. Se eu tenho que todo indivíduo que é homem, ele é mortal, ou seja, para todo x, h de x implica em m de x, e eu também sei que todo indivíduo é homem, eu consigo concluir que todo indivíduo é mortal. Ora, eu quero provar para todo x, m de x. Para eu provar para todo x, m de x, eu tenho que provar que um dado A, ou seja, m de A, vale. Onde esse A ele é genérico. O que significa ser genérico? Significa dizer que eu não vou assumir nenhuma propriedade para ele nas minhas hipóteses. Tá? Ou seja, se eu tiver um m de A genérico, eu posso dizer para todo x, m de x. O que significa ser genérico? Ele não acontece em nenhuma das hipóteses. Quais são as hipóteses que eu tenho? Eu tenho uma hipótese que me diz para todo x,
H de x implica em M de x. E tem uma outra hipótese que me diz para todo x, H de x. Notem que o A não acontece nessa hipótese e não acontece nessa hipótese. Se eu usar apenas essas duas hipóteses, o meu A ele é genérico. Tá? Então, eu posso fazer o meu para todo x, M de x. Ok? Então, vamos lá. Agora, se eu tenho para todo x, H de x, é porque eu tenho que o indivíduo A tem a propriedade H. Não vale para todo? Então, vale para o H. Né? O x é substituível por A. O para todo x, H de x implica em M de x, certo? Eu tenho também que o A tem a propriedade de, se ele for homem, ele é mortal, tá certo? Porque se vale para todo, vale para o A. Agora, por fim, eu tenho H de A, uma derivação de H de A, e tenho uma derivação de H de A implica em M de A. Logo, eu posso aplicar modus ponens e ter M de A. Então, eu fiz a demonstração que eu queria, que eu estava tentando fazer. Professor, mas o A aconteceu aqui. O A aconteceu aqui. Como é que eu posso fazer essa introdução do para todo? Porque lembrem, a restrição da introdução do para todo, eu tenho que olhar apenas para as folhas. E o A não pode acontecer em nenhuma das folhas. E o A não acontecia aqui nem acontecia aqui. Portanto, ele era um A genérico na hora que eu fiz a introdução dele. Agora eu tenho que todo indivíduo que é homem é mortal, ou seja, para todo x, H de x implica em M de x, e eu tenho que todo indivíduo não é mortal. Logo, eu consigo concluir que todo indivíduo não é homem. Como é que a gente faz para demonstrar isso? Para todo x, não H de x, é isso que eu quero demonstrar. Ora, para eu mostrar um para todo x, eu preciso introduzir o para todo, ou seja, eu preciso ter uma demonstração de não H de um dado Azinho, onde esse A não acontece em nenhuma das minhas premissas. Portanto, eu posso fazer a introdução do para todo. Quais são as premissas que eu tenho? Eu tenho uma premissa que me diz para todo x, H de x implica em M de x. Tenho outra premissa que me diz para todo x, não M de x. E só. Eu só tenho essas duas. Tá? Então, se eu usar essas duas premissas, o A nem acontece na primeira, no para todo x, H de x implica em M de x, nem na segunda, para todo x, não M de x. Então, eu posso usar, né, esse A para fazer a introdução do para todo. Tá certo? Então, quando eu estou demonstrando não H de A, eu só tenho duas premissas, que são para todo x, H de x implica em M de x, e para todo x, não M de x. Agora, para eu provar não H de A, aí eu vou fazer a suposição de H de A. Eu vou supor H de A para provar quem? Para provar o absurdo. Note que agora o A acontece em uma das hipóteses, que é H de A. Mas ele vai ser descartado aonde? Vai ser descartado aqui. Portanto, quando eu fizer a introdução, eu posso fazer porque ele não é hipótese dessa regra que eu estou introduzindo, porque ele foi descartado antes, tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho agora para todo x, H de x que implica em M de x, é porque eu tenho que o A tem a propriedade de H de A implicar em M de A. Né? Eu tenho essa propriedade, certo? Porque vale para todos, vale para o A. Aí, se eu tenho uma derivação de H de A e tenho uma derivação de H de A implica em M de A, é porque eu tenho uma derivação de M de A, tá certo? Por outro lado, eu tenho uma premissa que me diz para todo x, não M de x. Logo, eu tenho uma premissa que me diz não M de A. Eliminação do para todo. E aí eu concluo que se eu tenho o M de A e o não M de A, eu tenho o absurdo. Então, essa é a nossa derivação.
Então, apenas recapitulando, quando eu fiz a introdução do meu para todo, né, eu tinha duas premissas só, né? Essa primeira premissa e essa segunda premissa, tá? Quando eu fiz a introdução da negação, eu supus H de A para provar não H de A, né? E aí eu descarto ele aqui. Portanto, ele não está não é mais hipótese quando eu vou fazer a introdução, tá? Esse umzinho aqui está errado, é aqui embaixo. Ok? Vamos ver agora outro exemplo, né? Ou seja, se todo indivíduo tem a propriedade de ser φ e todo indivíduo tem a propriedade de ser psi, é porque todo indivíduo tem a propriedade de ser φ e psi ao mesmo tempo, né? Notem que esse é diferente daquele exemplo. Existe um número que é par e existe um número que é ímpar. Logo, eu estava mostrando que existe um número que é par e ímpar. Ali era o existencial, aqui é o para todo, tá? Então eu estou dizendo que todo indivíduo X tem a propriedade de ser φ. E estou dizendo que todo indivíduo tem a propriedade de ser psi. O que eu quero demonstrar? Que todo indivíduo tem a propriedade de ser φ e psi ao mesmo tempo, certo? Ora, como é que eu faço para demonstrar isso? Bem, para eu introduzir um para todo, eu tenho que supor um A genérico, ou seja, o X substituído por A, esse A é genérico. O que significa dizer que ele é genérico? Que ele não acontece nenhuma das premissas da qual a prova de φ de A e psi de A dependam. Quais são as premissas que eu tenho para a prova de φ de A e psi de A? São as premissas para todo x φ de x e para todo x psi de x. E o A não acontece em nenhuma das duas. Portanto, eu posso fazer a introdução do para todo, tá? Aí agora, se eu tenho para todo x φ de x, é porque eu tenho φ de A. Por outro lado, se eu tenho para todo x psi de x, eu também tenho o psi de A. Por quê? Porque se eu tenho para todo mundo, eu tenho para o A especificamente. E aí, se eu tenho uma derivação de φ de A e tenho uma derivação de psi de A, é porque eu tenho uma derivação de φ de A e psi de A, introdução da conjunção. Agora, vamos mostrar aquele exemplo à volta do existencial, ou seja, se existe um indivíduo que tem a propriedade de ser φ e psi ao mesmo tempo, é porque existe um indivíduo que tem a propriedade de ser φ, existe um outro indivíduo que tem a propriedade de ser psi. Ou seja, eu quero mostrar que existe x, φ de x e existe x, psi de x. Notem que esse existencial está quantificando só sobre essa fórmula e esse outro sobre essa outra fórmula, tá? O conectivo mais externo aqui é a conjunção. Então, como é que eu mostro uma conjunção? Para eu mostrar uma conjunção, eu tenho que mostrar quem? Que existe x φ de x e que existe x psi de x. São essas duas coisas que eu quero demonstrar. Tá? Ou seja, para eu demonstrar que existe x φ de x e existe x psi de x, é porque eu preciso demonstrar existe x φ de x e preciso demonstrar também, né, derivar existe x psi de x, que é a introdução da conjunção. Então, eu tenho que mostrar isso e tenho que mostrar isso aqui. Tá? Bem, para eu demonstrar existe x φ de x, eu vou olhar para as minhas premissas. Quais são as premissas que eu tenho? Só uma, que me diz o quê? Existe x φ de x e psi de x. O que eu quero demonstrar? Que existe x φ de x. Então, eu vou aplicar a eliminação do existencial para provar existe x φ de x. Então, como é que eu faço? Eu vou escolher um elemento que não tenha acontecido nessa fórmula e nem na minha conclusão, e nenhuma outra premissa da qual a prova de existir φ de x dependa. Bem, eu posso escolher um Azinho, que não aconteceu em nenhum canto, certo? Então, posso escolher o Azinho
Essa aqui é a minha premissa 1, que eu vou descartar ele aqui, tá? Aí, se eu tenho φ de A e ψ de A, é porque eu tenho φ de A, né? Eliminação da conjunção. E aí, se eu tenho que o A tem a propriedade de ser φ, é porque existe um x que tem a propriedade de ser φ. Então, introdução do existencial, tá? Então, esse lado está provado. Tenho que provar agora o outro lado. De novo, eu vou aplicar a eliminação do existencial na minha premissa, que existe x, φ de x e ψ de x, para demonstrar quem? Que existe x, agora ψ de x. Tá? De novo, eu vou, para fazer a eliminação, eu tenho que escolher um indivíduo que não aconteça nessa fórmula, não aconteça na minha conclusão e nenhuma outra hipótese da qual ele dependa. Tá? Posso escolher um Bzinho. Certo? Vou escolher um Bzinho. Bzinho não aconteceu nem aqui, nenhuma outra hipótese da qual ele dependa. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui da minha hipótese 2 e eu vou descartar ele aqui. Certo? Então, se eu tenho φ de B e ψ de B, eu tenho ψ de B, eliminação da conjunção. Ora, se eu tenho uma derivação de ψ de B, é porque eu tenho a derivação de que existe um elemento que tem a propriedade de ser ψ, ou seja, existe x, ψ de x, introdução da eliminação. Posso fazer isso? Posso. E aí eu concluí a minha derivação. Notem que no primeiro caso, no caso mais à esquerda, eu escolhi a variável A, e no segundo eu teria escolhido a B. Eu poderia ter escolhido, nesse segundo caso, a variável A, como aqui está? Posso. Por quê? Porque a restrição, pessoal, é que o elemento escolhido ele esteja ligado à fórmula que originou, à fórmula que concluiu, certo? Essa aqui, e as hipóteses que a prova de existe x, ψ de x, depende. No caso, eu não usei essa fórmula nenhuma vez. Portanto, eu podia ter usado o meu Azinho aqui, tá? Para fazer essa demonstração. Por quê? Porque a prova de existe x, ψ de x, não usou aquela primeira equação, usou essa segunda que veio dessa regrinha da eliminação do existencial, certo? Então, a gente pode fazer isso. Essa aqui também estaria correta, certo? Sempre que vocês tiverem dúvida, usem outras letras, como eu usei no exemplo anterior, tá? Usem A, usem B, C, D, usem outras letras para que não haja confusão. Agora vamos mostrar que se existe x para todo y, tal que φ de xy, é porque eu posso pegar o para todo e colocar no início, ou seja, para todo y existe x, φ de xy, tá? Então, o que eu quero demonstrar? Para todo y existe x, φ de xy. É isso que eu quero demonstrar. Tá? Então, como é que eu faço para demonstrar isso? Ora, eu quero demonstrar o quê? Um para todo. Então, eu tenho que demonstrar o quê? Que existe um x, φ de x e um A genérico, onde esse A não aconteça em nenhuma das premissas que eu vou usar para provar existe x, φ de x de A. Se acontecer é porque eu descartei ela antes, mas ela não pode acontecer em nenhuma delas, tá? O que eu tenho de premissa? Eu só tenho uma que me diz existe x para todo y, φ de xy, certo? Eu só tenho ela, tá? O A acontece ali? Não. Então, eu posso fazer a introdução do meu para todo. Bem, como é que eu vou fazer agora para demonstrar? Eu vou fazer a eliminação desse existencial, ou seja, eu vou eliminar ali o existencial
para concluir que existe x φ de xa, certo? Vou fazer um existencial para mostrar isso, tá? Então, vamos lá. O que eu quero demonstrar, pessoal? Eu quero demonstrar existe x φ de x de a e tenho, né, a regra da eliminação da existencial, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor para todo y φ de algum elemento aqui, y, tá certo? Para demonstrar existe x φ de x a. E esse elemento aqui eu vou descartar aqui, tá? Qual é o elemento que eu vou escolher? Bem, eu tenho que escolher um elemento aqui que não esteja nessa fórmula e não esteja na conclusão. Eu pergunto, eu posso escolher o A? Não, porque o A está na conclusão. Então, eu vou escolher uma outra letra, por exemplo, Bzinho, tá? Escolhi o B não está na minha conclusão, não está na fórmula do existencial e eu não tenho nenhuma outra premissa para usar, tá? Então, eu tenho para todo y, φ de b, y, certo? Φ de b, y, ok? Bem, agora se eu tenho para todo y, φ de by, é porque eu tenho quem? Φ de b, a. Concordam? Eliminação do para todo, né? Se vale para todos, vale para o A. Logo, né, se eu tenho φ de BA, é porque existe alguém, existe x, tal que φ de x, A. Então, eu tenho a introdução do existencial e eu terminei a minha demonstração, certo? Professor, eu fiz a introdução do para todo. Eu podia fazer essa introdução do para todo? Quais foram as premissas que eu usei? Só essa. A acontecia lá? Não, não acontecia, né? Não acontecia lá, ele não foi um A específico. Portanto, eu fiz a introdução do para todo corretamente. Bem, no exemplo aqui, eu só mudei o B e o A, tá? Aqui eu chamei primeiro um B e depois o A, mas tanto faz, certo? Bem, nem todas as derivações, elas saem de forma direta. Muitas vezes a gente tem que usar a regra de redução ao absurdo, tá? Esse é um exemplo, né? O que eu quero demonstrar? Que se eu tenho φ, isso implica que existe x psi de x, eu consigo derivar que existe x, φ implica em psi de x. Aonde o x não acontece como variável livre de φ, tá? Então, eu estou assumindo que na fórmula φ, o x não acontece livre lá, tá certo? Bem, como é que eu faço para demonstrar isso, certo? Como é que eu faço para demonstrar isso? Bem, eu vou botar a conclusão que eu quero, que é existe x, φ que implica em psi de x, tá certo? É isso que eu quero demonstrar. E eu tenho o que como hipótese? Φ que implica em existir x, psi de x, certo? Ora, para eu mostrar isso, eu poderia tentar, e aqui a gente vai tentar, mas vai ver que vai dar errado, tá? Eu vou tentar fazer a introdução do existencial aqui, tá? Vou fazer a introdução do existencial. Se eu tenho φ que implica em psi de A, é porque eu tenho, existe x, φ que implica em psi de x, certo? Ora, para eu demonstrar isso, o que eu faço? Eu vou supor φ, hipótese 1, para demonstrar quem? Psi de A, certo? Eu vou demonstrar o psi de A aqui, certo? Bem, como é que eu vou agora demonstrar, hipótese 1 que eu vou descartar aqui, como é que eu vou demonstrar agora psi de A?
Bem, eu tenho uma fórmula que me diz φ, que implica em existe x, psi de x. Logo, por modus ponens, eu tenho quem? Existe x, psi de x, tá? Aí agora, pessoal, eu posso dizer que se existe x, psi de x, eu posso concluir psi de A, porque eu posso supor psi de A para provar o próprio psi de A. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque quando eu faço a eliminação do existencial, ela não pode estar onde? Na minha conclusão. Então, essa demonstração aqui estaria o quê? Errada. Eu não posso fazer isso, certo? Por quê? Porque eu estou restringindo, eu estou descumprindo as regras da eliminação do existencial. Então, essa seria uma demonstração errada. Então, vamos agora fazer ela corretamente. Como eu disse para vocês, essa é uma demonstração que a gente vai ter que usar a regra de redução ao absurdo, tá? Então, o que eu faço com ela? Eu vou provar existe x, φ que implica em psi de x, tá certo? Eu vou provar isso aqui. Para eu provar isso, eu vou supor a contradição disso, ou seja, o contrário, eu vou fazer uma prova por redução ao absurdo. Eu vou supor que não existe x, φ que implica em psi de x. Vou supor a negação disso, minha hipótese 1, para chegar em quem? No absurdo. E eu vou chegar no absurdo de quem? Dessa mesma fórmula. Professor, não era a mesma coisa que eu queria provar? É o mesmo objetivo, mas agora eu tenho uma informação a mais. Assim como a gente faz com aquele nosso exemplo do há ou não há. Lembram? A gente tem uma informação a mais quando a gente faz a regra de redução ao absurdo. Aí agora sim, ó, se eu quero provar existe x, φ que implica em psi de x, é porque se eu tiver um φ que implica em um psi de A, certo? Eu tenho existe x, φ que implica em psi de A, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou supor φ para provar quem? Hipótese 2. Para provar psi de A, certo? Vou fazer isso aqui para provar o psi de A, ok? Beleza, agora como é que eu faço, tá? Para provar isso? Bem, eu vou provar isso porque eu vou chegar num absurdo, certo? Esse absurdo vai ser originário, certo? De uma eliminação do existencial, porque eu tenho φ e eu tenho φ que implica em existe x, psi de x. Logo, eu tenho existe x, psi de x, certo? Eliminação da implicação, tá? Se eu tenho existe x, psi de x, é porque eu tenho, por exemplo, um psi de b, minha hipótese do 3, certo? Hipótese 3. Eu tenho um psi de b, certo? Ora, se eu tenho um psi de b, eu tenho que qualquer coisa, por exemplo, o φ implica em psi de b, certo? Introdução da implicação, né? Eu suponho φ para provar psi de b, mas eu já tenho psi de b, então eu tenho que φ que implica em psi de b. Ora, se eu tenho φ que implica em psi que implica em b, é porque eu tenho existe x, φ que implica em psi de x, tá certo? Mas de onde é que eu cheguei à contradição? Ora, eu demonstrei existe x, φ de x que implica em psi de x, mas eu já tinha não existe x, φ que implica em psi de x, que era a minha premissa 1. Logo, dessas duas coisas eu tenho quem? O absurdo.
e o absurdo era exatamente o que eu queria concluir. Ficou um pouquinho apertado, mas espero que tenha dado para entender. Tá? Aqui só para a gente recapitular, né, de forma mais organizada, escrito pelo LaTeX, né? Bem, de novo, se eu quero provar existe x, φ que implica em psi de x, eu vou supor a negação dele para provar o absurdo. Vou provar o absurdo como? Com a própria fórmula. Professor, não é a mesma coisa que eu queria provar antes? É o mesmo objetivo, mas agora eu tenho uma premissa a mais, que é essa. Tá? Então, como é que eu faço para provar existe x, φ que implica em psi de x? Eu vou provar que um dado Azinho tem a propriedade, ou seja, se eu tiver φ que implica em psi de A, é porque eu tenho existe x, φ que implica em psi de x, tá? Ora, para eu provar φ que implica em psi de A, eu vou supor φ para provar quem? Psi de A, introdução da implicação. Como é que eu vou provar psi de A? Vou provar psi de A pelo absurdo. Se eu tiver o absurdo, eu tenho psi de A. Ora, como é que eu vou ter o absurdo? Eu vou, agora, que eu tenho uma premissa que me diz que φ que implica em existe x, psi de x, aplicada a φ, eu tenho existe x, psi de x, certo? Eliminação da implicação. Logo, eu posso supor que existe um psi de b, aqui eu estou escolhendo um diferente, certo? Um psi de b, uma letrinha diferente, que não aconteceu em nenhuma das premissas que eu venho a utilizar, tá? Se eu tenho psi de b, é porque eu tenho φ que implica em psi de b, certo? Introdução da implicação, né? Lembrem, se eu tenho A, eu tenho B que implica em A, porque basta eu supor B para provar A, mas eu já tenho A, então eu não preciso nem usar o B, é o que a gente fez ali, né? Se eu tenho psi de B, eu tenho φ que implica em psi de B. Ora, se eu tenho φ que implica em psi de B, é porque existe alguém, existe um x, tal que φ que implica em psi de x. Mas eu já tinha não de existe x, φ que implica em psi de x, que era a minha hipótese 1. Logo eu tenho quem? O absurdo, que era o que eu queria demonstrar.